Imagine se existissem hortaliças tão resistentes, adaptáveis e de cultivo tão descomplicado que dispensassem quase por completo a intervenção humana. Variedades capazes de prosperar em meio à escassez hídrica, solos empobrecidos e condições adversas, oferecendo colheitas abundantes enquanto o cultivador se dedica a outras atividades. São plantas que nossos antepassados utilizavam justamente por sua capacidade de se desenvolver com vigor, sem exigir cuidados constantes. Não se tratam de híbridos modernos frágeis e dependentes de tratos culturais meticulosos, mas sim de espécies negligenciadas pela agricultura industrial por sua autonomia excessiva, rusticidade e facilidade de propagação sem custos adicionais. A sétima, por exemplo, dissemina-se com tal intensidade que logo se torna necessário compartilhá-la com vizinhos. A 14ª desenvolve-se em ambientes que seriam letais para tomateiros. E o detalhe revelado ao final expõe o padrão comum a todas elas, responsável por sua quase inquebrantável resistência. Essas são as verdadeiras joias do cultivo despretensioso. A proposta deste conteúdo é resgatar o conhecimento sobre vegetais que demandam esforço mínimo, mas que foram progressivamente excluídos dos catálogos comerciais por um motivo simples: sua independência. A narrativa predominante na horticultura contemporânea sugere que o sucesso no cultivo de alimentos depende de atenção constante, condições ideais e insumos dispendiosos. Tal premissa, no entanto, aplica-se apenas às variedades híbridas, selecionadas para atender às demandas da produção em larga escala, não às necessidades de quem busca colheitas práticas e confiáveis. As espécies aqui apresentadas pertencem a outro paradigma. São cultivares tradicionais, raças locais e plantas de origem ancestral que sobreviveram por séculos sem auxílio humano, florescendo na negligência, multiplicando-se sem controle e produzindo alimentos mesmo quando outras culturas fracassavam. Precisamente por essas características, despertaram a antipatia do agronegócio. Afinal, não há como vender fertilizantes a quem cultiva vegetais autossuficientes, nem sementes anuais a quem opta por espécies perenes. Antes de prosseguir, convém destacar que o objetivo deste material é promover a autonomia alimentar por meio de práticas inteligentes, que priorizam a eficiência em detrimento do trabalho árduo. A primeira espécie a ser abordada é a beldroega, frequentemente confundida com uma erva daninha pela maioria dos jardineiros. Trata-se de uma planta suculenta de crescimento rasteiro, cujas folhas carnudas e formato peculiar se espalham com facilidade em climas quentes. Seu valor, contudo, vai muito além da aparência. A beldroega destaca-se por conter a maior concentração de ácidos graxos ômega 3 entre todas as hortaliças folhosas, além de ser rica em vitaminas A, C e E. Seu cultivo é tão descomplicado que dispensa qualquer tipo de manejo. Brota espontaneamente em frestas de calçadas, terrenos pedregosos, entre lajotas e em locais onde poucas plantas sobreviveriam. Toda a estrutura da beldroega é comestível. As folhas, de textura crocante e sabor levemente ácido, podem ser consumidas cruas em saladas ou refogadas como espinafre. Os caules, suculentos e de sabor suave, e até mesmo as sementes nutritivas e versáteis. Para cultivá-la basta não removê-la quando surgir. Caso se deseje estimular seu crescimento, basta espalhar sementes na primavera e ignorá-las. A planta tolera calor intenso, seca prolongada e solos de baixa fertilidade sem demonstrar sinais de estresse. A colheita é simples, cortam-se os ramos próximos à base, e a planta se regenera rapidamente, mantendo a produção até a chegada das primeiras geadas. Em seguida, apresenta-se o anserina branca, também conhecida como espinafre silvestre. Outra espécie frequentemente descartada como erva invasora, embora seja uma das hortaliças mais nutritivas disponíveis. Seu teor de proteínas, cálcio, ferro e vitamina supera o do espinafre cultivado. As folhas jovens com menos de 15 centímetros são tenras e de sabor suave, ideais para saladas frescas. Quando maiores, podem ser cozidas como espinafre convencional. No final do verão, suas sementes amadurecem e podem ser colhidas para consumo, assemelhando-se ao quinoa, com o qual guarda parentesco. O cultivo da anserina branca segue a mesma lógica da beldroega. Ela surge espontaneamente em canteiros, terrenos arados e solos perturbados. Para cultivá-la intencionalmente, basta dispersar sementes na primavera e permitir que a natureza siga seu curso. A planta é notavelmente resistente, suportando variações bruscas de temperatura, seca, calor e solos pobres. O segredo para uma colheita contínua está em colher as folhas jovens.
À medida que a planta cresce e inicia a floração, as folhas tornam-se mais fibrosas, mas, ao podá-la regularmente, estimula-se o surgimento de novos brotos tenros ao longo de toda a estação. O terceiro vegetal da lista é o dente de leão, amplamente conhecido e combatido em áreas urbanas e suburbanas. No entanto, todas as suas partes são comestíveis e altamente nutritivas. As folhas contêm mais cálcio que o espinafre e mais ferro que a couve, além de serem ricas em vitaminas A, C e K. As flores podem ser utilizadas na produção de vinhos, frituras e chás, enquanto as raízes, quando torradas, transformam-se em um substituto do café, livre de cafeína e benéfico para a saúde hepática. A razão pela qual o dente de leão é uma escolha ideal para o cultivo descomplicado reside em sua resiliência. Ele prospera em qualquer ambiente sem necessidade de cuidados. Suas raízes pivotantes penetram camadas compactadas do solo, extraindo nutrientes das profundezas e melhorando a estrutura do terreno. Além disso, é praticamente indestrutível. Mesmo quando arrancado ou envenenado, ressurge com vigor. O manejo adequado consiste em interromper as tentativas de erradicação. As folhas jovens, colhidas antes da floração, possuem sabor mais suave. Após o surgimento das flores, tornam-se amargas, mas ainda podem ser consumidas após cozimento. As raízes devem ser escavadas no outono, quando estão mais espessas e carregadas de reservas nutricionais. O dente de leão é um alimento gratuito, abundante e mais nutritivo do que a maioria dos vegetais comercializados, crescendo livremente em gramados e jardins, à espera de ser colhido em vez de eliminado. O quarto vegetal é a erva de São Jorge, uma planta perene que já foi presença constante em hortas caseiras europeias, mas que por razões obscuras caiu em desuso. A partir de um único plantio, que permanece produtivo por 10 a 15 anos, essa espécie fornece folhas semelhantes ao espinafre, brotos comparáveis aos aspargos e botões florais comestíveis. Sua exclusão dos catálogos modernos deve-se ao fato de não se adequar ao modelo agrícola anual. Como é perene, não há como vender sementes anualmente. Além disso, multiplica-se por conta própria e próspera na negligência, características que não interessam à indústria de insumos. A erva de São Jorge tolera solos pobres, sombra e baixas temperaturas. Uma vez estabelecida, não requer qualquer cuidado. As folhas podem ser colhidas ao longo de toda a estação, enquanto os brotos jovens são colhidos na primavera, quando ainda tenros. Basta plantá-la em um canto esquecido do jardim para que, durante uma década, ela forneça alimento sem exigir atenção. Por fim, chega-se à quinta espécie, a morrião dos passarinhos. Uma planta delicada e de crescimento rasteiro frequentemente classificada como erva daninha, embora possua qualidades que a tornam valiosa para o cultivo de baixo esforço. Nutrientes do solo, promovendo sua estrutura e fertilidade natural. Além disso, trata-se de uma espécie resistente, capaz de prosperar em condições adversas, como solos pobres e períodos de seca moderada. Embora frequentemente considerada uma planta invasora, a borragem oferece benefícios que a tornam uma aliada valiosa para o cultivo de baixo esforço. Suas folhas jovens podem ser colhidas ao longo da estação de crescimento, enquanto as flores, além de ornamentais, são comestíveis e conferem um toque delicado a saladas e bebidas. Para cultivá-la, basta semear as sementes em local ensolarado ou parcialmente sombreado, preferencialmente na primavera ou no outono. Uma vez estabelecida, a planta se reproduz espontaneamente, garantindo colheitas sucessivas sem a necessidade de replantio. A 12ª espécie é a azedinha, também conhecida como Rumex acetosa. Esta planta perene, de sabor levemente ácido, é rica em vitamina C e minerais, sendo amplamente utilizada na culinária tradicional de diversas culturas. Seu cultivo é notavelmente simples. Basta plantá-la em solo úmido e bem drenado, preferencialmente em local com meia sombra. A azedinha se propaga por meio de suas raízes subterrâneas, formando touceiras densas que podem ser divididas e transplantadas para expandir o cultivo. As folhas jovens são as mais tenras e saborosas, ideais para consumo cru em saladas ou cozidas em sopas e refogados. À medida que a planta amadurece, as folhas tornam-se mais fibrosas, mas ainda podem ser utilizadas em preparações culinárias. Uma de suas vantagens é a capacidade de rebrotar rapidamente após a colheita, permitindo múltiplas safras ao longo do ano. Além disso, a azedinha é resistente a pragas e doenças, dispensando o uso de defensivos agrícolas. A 13ª espécie a ser destacada é o dente de leão, frequentemente subestimado como mera erva daninha, mas que na realidade, constitui uma das plantas mais nutritivas e versáteis disponíveis.
Todas as suas partes são comestíveis. As folhas jovens, ricas em ferro e cálcio, podem ser consumidas cruas ou cozidas. As flores, além de ornamentais, são utilizadas na produção de geleias e vinhos, e as raízes, quando torradas, servem como substituto do café. O dente-de-leão cresce espontaneamente em praticamente qualquer tipo de solo, desde gramados até terrenos baldios, e sua resistência é notável. Para cultivá-lo intencionalmente, basta espalhar sementes em local ensolarado e aguardar sua germinação, que ocorre em poucos dias. Uma vez estabelecido, o dente-de-leão se autopropaga com facilidade, garantindo colheitas contínuas. Sua capacidade de adaptação a condições adversas, como solos compactados e períodos de seca, o torna uma opção ideal para jardins de baixa manutenção. Além de seu valor nutricional, o dente-de-leão desempenha um papel ecológico importante, atraindo polinizadores e melhorando a estrutura do solo por meio de suas raízes profundas. Sua presença no jardim, portanto, não apenas fornece alimento, mas também contribui para a saúde do ecossistema local, que se destaca por suas folhas basais em roseta e suas delicadas flores brancas. Todas as partes da planta são comestíveis, desde as folhas tenras até as sementes, que podem ser consumidas cruas ou cozidas. As folhas jovens colhidas na primavera apresentam um sabor suave e levemente picante, sendo ideais para saladas ou refogados. À medida que amadurecem, tornam-se mais fibrosas, mas ainda assim podem ser utilizadas em preparações culinárias quando cozidas. Shepherd Spruce é reconhecida por sua resiliência, prosperando em solos pobres, compactados e até mesmo em áreas urbanas, como fendas de calçadas e terrenos baldios. Sua capacidade de autossemeadura garante que a planta retorne anualmente sem necessidade de intervenção humana. Além de seu valor alimentício, a espécie possui propriedades medicinais, sendo tradicionalmente empregada no controle de hemorragias e no tratamento de inflamações. A colheita pode ser realizada ao longo de toda a estação de crescimento, com as sementes sendo coletadas no final do ciclo para consumo ou armazenamento. Sua adaptabilidade e baixo requerimento de manutenção a tornam uma escolha estratégica para hortas de subsistência ou jardins de baixa demanda. Ao integrar essa planta ao cultivo, o jardineiro obtém não apenas um alimento versátil, mas também um recurso que contribui para a biodiversidade local, atraindo insetos benéficos e melhorando a estrutura do solo. Caracterizada por suas vagens em formato de coração, as folhas jovens são comestíveis, apresentando um sabor que rememora o repolho suave com um leve toque picante. A bolsa de pastor próspera em condições climáticas amenas, demonstrando maior vigor durante o início da primavera e o final do outono. Embora frequentemente classificada como planta daninha na maioria dos jardins, trata-se de uma hortaliça nutritiva, consumida há séculos em diversas culturas. A colheita das folhas deve ser realizada antes do florescimento da planta, podendo ser incorporadas a saladas, refogados ou sopas. Devido à sua capacidade de autossemeadura agressiva, uma vez estabelecida, a espécie tende a se perpetuar anualmente no local. Trata-se, portanto, de um vegetal de cultivo praticamente autossuficiente, capaz de se desenvolver em espaços marginais do jardim enquanto outras atividades são priorizadas. A observação atenta desse padrão revela um princípio fundamental que explica a facilidade de cultivo dessas espécies negligenciadas. Todas elas apresentam notável adaptação a ambientes perturbados. Em ecossistemas naturais, solos revolvidos, áreas desmatadas ou terrenos recentemente expostos são rapidamente colonizados por plantas oportunistas de crescimento acelerado, comumente denominadas ervas daninhas. Contudo, muitas dessas espécies possuem valor nutricional, são comestíveis e exibem alta produtividade. A agricultura tradicional, por sua natureza, promove constante perturbação do solo, seja por meio de aração, escavação ou plantio, criando condições ideais para que esses vegetais esquecidos prosperem. Tais plantas evoluíram para germinar rapidamente, desenvolver-se com vigor, produzir abundantemente e disseminar suas sementes antes que as condições ambientais se alterem. Essa característica as torna particularmente adequadas para sistemas de cultivo de baixa manutenção. A aplicação prática desse conhecimento pode ser realizada de duas formas principais. A primeira consiste na criação de uma área específica para o cultivo de ervas úteis localizada em um canto do terreno. Após uma única revolução do solo, permite-se que a natureza atue livremente, possibilitando que muitas dessas espécies surjam espontaneamente. O manejo subsequente limita-se à colheita das partes desejadas, enquanto o restante é deixado para autossemeadura, garantindo uma fonte alimentar autossustentável.
Alternativamente, pode-se adotar uma abordagem mais integrada, reduzindo a remoção sistemática de plantas espontâneas e priorizando a identificação das espécies comestíveis. Ao substituir o controle indiscriminado pela colheita seletiva, torna-se evidente a quantidade de alimentos nutritivos que até então eram descartados. O padrão observado é inequívoco. Plantas adaptadas a ambientes perturbados correspondem a culturas de baixa exigência, e estas, por sua vez, representam recursos valiosos para sistemas de cultivo minimalistas. Nesse contexto, destacam-se 20 espécies historicamente marginalizadas pela agricultura industrial em razão de sua independência, vigor e capacidade de propagação autônoma. Entre elas, incluem-se o serralha, o anserina, o dente de leão, o espinafre de montanha, a morugem, a urtiga, o tupinambo, a azedinha, a mostarda silvestre, o almeirão de Minas, o agrião do prado, o tanchagem, o trevo, a violeta, a malva e a bolsa de pastor. Para o agricultor que busca maximizar a produção com o mínimo de intervenção, tais espécies constituem verdadeiros tesouros botânicos, uma vez que dispensam solos perfeitos, irrigação constante ou fertilização adicional, limitando-se a crescer, produzir e se reproduzir de forma autônoma. Essa abordagem evidencia o potencial de uma agricultura alinhada aos princípios naturais, em contraposição aos métodos que buscam subjugar os processos ecológicos. Ao reconhecer o valor dessas espécies subestimadas, o cultivador não apenas otimiza seus esforços, mas também contribui para a resiliência dos ecossistemas locais. A facilidade com que tais plantas se estabelecem e prosperam reforça a premissa de que os alimentos mais acessíveis são aqueles que literalmente crescem por si mesmos. Portanto, em vez de combater as espécies espontâneas, a estratégia mais eficiente consiste em identificá-las, colhê-las e integrá-las ao sistema produtivo, transformando o jardim em um espaço de abundância com o mínimo de esforço.